Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Nós estamos começando hoje a aula número 8 do nosso estudo de Daniel. Deixa eu saudar vocês aqui pessoalmente. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Ludigério. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Tatiane. Sejam todos bem-vindos, viu? Boa tarde a você que está assistindo o vídeo posteriormente, tá bom? Nós estamos começando, como eu disse, o estudo 8, tá bom? Eu gostaria de convidá-los a se juntarem a mim neste momento, para nós termos uma palavra de oração, tá bom? Senhor Deus, estamos mais numa tarde deste domingo, querendo estudar um pouco mais sobre o livro de Daniel. Nós queremos que o Senhor nos ensine hoje a sermos fiéis a Ti e que o Senhor fale ao nosso coração. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Seja bem-vindo a você que está chegando aí. Hoje nós vamos falar sobre uma das histórias que, de longe, assim, de longe mesmo, é uma das mais famosas do livro de Daniel, tá? Que é o episódio envolvendo ele sendo jogado numa cova de leões, tá bom? Eu gostaria que vocês, se vocês querem, de repente, ao final do curso, é importante vocês terem se vocês querem um certificado no final do curso, é importante vocês terem uma certa assiduidade, tá bom? E aí, se você quiser, você pode estar preenchendo aí a lista de chamada que está no chat, tá bom, pessoal? Você precisa acessar o link que a Bruna enviou aí no chat desse nosso encontro, e aí você clica naquele link, e aí você preenche o seu nome e pronto, tá bom? Essa é a chamada, tá? Muito bem. Como eu dizia, essa é uma das histórias mais famosas do livro de Daniel. Geralmente, quando a gente fala em Daniel, as pessoas lembram desse episódio. Outra coisa, este daqui é o último capítulo, é a última aula sobre a porção histórica do livro de Daniel, tá bom? A partir do próximo encontro, domingo que vem, a gente vai entrando no grosso do livro, tá? Que é uma parte que envolve profecias, coisas desse tipo, tá? Então, hoje é a última história, assim, no sentido narrativo, sabe? Cuja principal preocupação do relato é contar uma história, sabe? Hoje é a última aula nesse sentido, tá? A partir do próximo domingo, a pegada vai ser outra, tá? Como eu estava dizendo nos últimos encontros, a gente falou na última aula sobre a queda do Império Babilônico no episódio envolvendo Daniel capítulo 5. Toda aquela história envolvendo o rei Belsazar, e como eu mostrei para vocês, né, quem veio sabe como foi a aula e quem assistiu o vídeo depois também viu. É, Você tem ali um momento de transição, né, em que o Império, né, o Babilônico, ele cede lugar ao seu sucessor político, que foi o Império Medo-Persa, que já havia conquistado territórios nas suas fronteiras na última década antes disso aqui acontecer. Bom, nós vimos no último estudo que o responsável por essa conquista, a conquista, sabe? O, o matar pessoas nas ruas, o comandar tropas pelas ruas, pelas vielas da cidade, o responsável por invadir a cidade de Babilônia, o responsável por capturar a cidade em si, foi, segundo a Bíblia, é, no capítulo 5, foi o último verso, inclusive, da aula passada, foi um homem chamado Dario, tá? E Dario, ele era Medo, tá? Não é Dario Medo, tá? Medo é o que você sente quando você vê um grilo dentro de casa, tá? Mas Dario, não. Esse Dario é Dario Medo, tá? O Medo, por quê? Porque ele é do reino da Média. O reino da Média era um reino vizinho à antiga Babilônia, que havia se juntado com o reino da Pérsia. Então, o reino da Média e o reino da Pérsia, eles se juntam no ano 550, sob o comando do rei Ciro, tá? Ciro o Grande é quem unifica os dois reinos. E ele se torna rei dos Medos e dos Persas, tá?
Mas a pergunta que muitos podem se fazer é a seguinte: bom, e quem que é esse bendito aqui? Esse homem que a Bíblia chama de Dario o Medo, né? Bom, vamos dar uma olhada nisso aqui. Veja, em primeiro lugar, pessoal, assim, eu mostrei para vocês na primeira aula do curso, quer dizer, não, né? A primeira aula, aula mesmo, aula sim, foi a primeira. Eu comentei com vocês a respeito do em que grau o livro de Daniel ele é confiável do ponto de vista histórico. Eu procurei mostrar para vocês problemas que geralmente a alta crítica ela encontra no livro e como que aqueles que acreditam no livro eles respondem essas críticas, né? E eu procurei por meio disso mostrar que o livro de Daniel é sim historicamente confiável, tá? O que a gente tem aqui no capítulo 6, que é o estudo de hoje? Nós temos um outro problema, tá? Eu comecei o último estudo falando sobre o problema envolvendo Belsazar. Belsazar, e eu acho que quem viu a aula passada síncrona ou gravada, percebeu que a questão de Belsazar já foi superada, tá? Porque você tem um, um amplo terreno documental falando sobre Belsazar, tá? Você não teve isso por séculos. A alta crítica duvidava da existência de Belsazar, como eu falei para vocês, até mais ou menos o século XIX. Só que a partir do século XIX foram sendo descobertos aos poucos tabletes, cilindros, inscrições, recibos, coisas assim do antigo Oriente Próximo que diziam claramente que o último rei de Babilônia, Nabonido, tinha um filho chamado Belshazzar, tá? Então, veja, essa questão de Belshazzar está superada. Agora, nós temos um problema maior no capítulo 6. Por quê? Porque a questão de Dario Medo, ela não está sepultada ainda. E aqui a gente precisa ser sincero com vocês, tá? Isso aqui é um curso com honestidade intelectual para vocês, tá? E assim, se você me perguntar qual que é a evidência histórica de alguém chamado Dario, de etnia Medo, bom, até o presente momento nós não temos indício nenhum de alguém com esse nome e que tenha ocupado a posição que a Bíblia inclusive fala. Não temos evidência disso. O que a gente tem são outros personagens que sabemos que existiram nessa época, só que tinham outros nomes. E é aí que, por exemplo, que os estudiosos, os teólogos, eles buscam tentar estabelecer um paralelo entre essa figura, chamada Dario, com esses outros personagens que, ao longo da história, sabe-se que existiram. Então, veja, eu acho que eu fiz claro, né, essa questão aqui, tá? Então, fora da Bíblia, eu coloquei na tela para vocês, fora da Bíblia você não tem menção a ninguém com esse nome que tenha governado antes de Dario I. E não confunda Dario Medo, do capítulo 6, que a gente vai ver agora a história envolvendo ele, não confunda esse Dario com Dario I. Não, são pessoas diferentes, gente. São pessoas diferentes. E como que a gente sabe disso? Porque são pessoas que viveram em épocas diferentes, tá? Esse Dario do capítulo 6, ele toma posse da cidade de Babilônia com 62 anos. Quem fala isso é Daniel. Agora, Dario I, que conhecemos pela história, e quanto à existência desse, não tem dúvidas. Dario I ele foi um rei persa, ele não era medo, e ele reinou 20 anos depois disso aqui. E como eu vou mostrar para vocês, nós temos base para acreditar que esse Dario, do capítulo 6, ele morre pouco tempo depois. Então ele não teria vivido mais 20 anos para ser o rei Dario, o primeiro, né, Dario o Grande. Vocês percebem? Vocês estão entendendo? Se essa questão não ficar clara, anote sua dúvida para você perguntar no final da aula, tá? Eu explico isso aqui quantas vezes for necessário, tá? Mas veja, da mesma forma como, historicamente falando, outras figuras mostraram-se confiáveis, como, por exemplo, Nabucodonosor, Belsazar,
pessoas que a autocrítica pesavam a mão em cima e foram descobertas coisas a seu favor, nós cremos que eventualmente descobertas irão aparecer, lançando maior luz sobre quem foi esse homem do capítulo 6 chamado Dario o Medo, tá? Embora no presente estado das coisas, essa identidade fique um tanto nebulosa, tá? Agora, vamos dar uma olhada, vamos tentar identificar com quem que atualmente nós tentamos identificar Dario Medo com personagens históricos. O Joséfo, ele é um historiador judeu do século I, ou seja, ele viveu 5 séculos depois da época de Daniel. O Joséfo, ele dizia que esse Dario, do capítulo 6, ele tinha outro nome entre os gregos, tá? Tudo bem, né? É o Joséfo, ele é judeu, o livro de Daniel é judeu, você pode argumentar que, bom, ele está puxando sardinha para o lado dele, né? Bom, você pode pensar assim, mas historicamente falando, o Joséfo é uma fonte, tá? É uma fonte que pode ajudar a contribuir, né, nesse quebra-cabeça que nós temos diante de nós, tá? E todo tipo de ajuda, todo tipo de registro é útil, tá? E quando o Joséfo fala que esse Dario do capítulo 6 tinha um outro nome entre os gregos, a gente precisa ver entre os gregos que nome, quais eram os outros personagens que os gregos fazem menção. Por exemplo, e aí você vai encontrar duas figuras. E atualmente, assim, pessoal, existem pessoas que dizem que esse Dario Medo teria sido Cambises, o filho de Ciro. Eu particularmente não acredito nisso, porque Cambises é um nome muito diferente de Dario, na língua persa, tá? E outra, ele era bem mais jovem, Cambises. Dario, do capítulo 6, tinha 62 anos quando aconteceu essa história. Outra coisa, tem pessoas que dizem que tem uma tese que fala que esse Dario Medo teria sido Ciáxeres II, que era inclusive um parente de Ciro, mas também há pouco evidências disso, tá? Pessoalmente falando, eu acredito mais nessa tese aqui, de que Dario Medo, ele ou seria o homem chamado Gubaro, que em grego o nome seria Góbrias, tá? Onde aparecem esses dois personagens? O Gubaro, ele aparece na Crônica de Nabonido. Vocês lembram na última aula? Eu mostrei para vocês a Crônica de Nabonido. É um tijolo, assim, é um documento assim grande, contendo um texto mostrando que o rei Nabonido não estava na cidade de Babilônia quando ela foi tomada. Tomada por quem? Pelos medos e os persas. Comandados por quem? Um homem chamado Gubaro, segundo a crônica de Nabonido, tá? Gubaro seria um dos generais de Ciro, tá? E aí o nome Gubaro, o equivalente dele é Góbrias em grego. E eu mostrei para vocês também na aula passada. Quem lembra, lembra. Eu mostrei para vocês uns textos de dois historiadores gregos narrando a queda de Babilônia naquela noite de 539. E os dois historiadores gregos que comentam essa questão são o Xenofonte e o Heródoto. E o Xenofonte, ele cita pelo nome esse general de Ciro, que era Góbrias. Então, tudo leva a crer que os gregos chamavam esse homem de Góbrias e o nome mais mesopotâmico, o nome mais persa, assim, desse sujeito seria Gubaro, tá certo? Então, você tem essa questão, tá? Segundo ponto, por que a gente identifica Dario Medo como sendo esse Gubaro ou Góbrias? O segundo ponto aqui é o seguinte: esse homem, chamado Gubaro, ou Góbrias em grego, ele era Medo, porque ele era governador de Gutium, era uma província do Reino da Média. Isso a gente sabe porque essas duas fontes, o Xenofonte no seu livro A Ciropédia e a Crônica de Nabonido mencionam isso. Este homem que tomou Babilônia, favorecendo Ciro, seu superior, era governador de Gutium, uma província do Reino da Média. Faz sentido. Faz sentido. Ele tinha, sabe, sangue medo ali, né?
porque você não coloca, enfim, né? Para você ser governador de uma província naquela época, era no mínimo esperado que você fosse daquela província, né? Isso naquela época, certo? Terceiro ponto, ele instalou governadores em Babilônia ao assumir o poder. Como sabemos disso? Pela Ciropédia, do Xenofonte, e a Crônica de Nabonido. Eles falam que este homem, ele, ao assumir Babilônia, ele mexeu na administração pública. E quem mais fala isso? Daniel. Daniel, no capítulo 6, no verso 1, a gente vai ler esse texto daqui a pouco, tá? Diz que esse Dario, ele instalou governadores, né? Outra coisa, esse Gubaro, ou Gobrias, ele faleceu um ano depois da conquista de Babilônia. Isso faria total sentido se ele for o Dario da Bíblia, esse Dario do capítulo 6. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, Dario, ele assume com 62 anos. Era uma idade avançada para aquela época, tá? Numa época onde você não tinha medicamentos, não tinha vacina, não tinha nada dessas coisas que estende a vida do ser humano. Chegar aos 62 anos naquela época era sinal de longevidade, tá? E um segundo ponto que favorece isso é o fato de que quando você olha em Daniel 9, verso 1, quando você olha em Daniel 11, verso 1, e quando você olha em Daniel 10, verso 1, você percebe que não existe no livro de Daniel inteiro uma menção a algum episódio que aconteça, por exemplo, no segundo ano do reinado de Dario. No terceiro ano do reinado de Dario. Não, você só encontra falando no primeiro ano de Dario. E misteriosamente depois você encontra em Daniel 10, verso 1, no terceiro ano de Ciro. Ué, mas o que aconteceu com Dario? Provavelmente ele morreu, né? Então, é com base nessa ausência, esse silêncio de Daniel é estranho, sabe? Então, isso gera suspeitas, e teria ele morrido pouco depois de conquistar a cidade, um ano depois, quem sabe? Bom, eu não sei, mas se isso aconteceu, bateria perfeitamente com esses personagens aqui, da Crônica de Nabonido e da Ciropédia, do Xenofonte. Um homem que se chamava numa língua Gubaro e na outra Góbrias, tá? Outra coisa, ele serviu como rei de Babilônia, sendo constituído sobre a cidade. Ele não se fez rei. Ele não era por natureza. Ele foi constituído. E essa linguagem, ela dá a entender que ele foi colocado ali. Por quem? Por Deus? Bom, teologicamente falando, sim. Mas quando a Bíblia fala nessa linguagem, ele foi apontado por alguém. Ele foi designado para aquela função por alguém. Alguém superior a ele. Alguém superior a ele só podia ser Ciro, o real imperador do Império Persa. Gubaro, ele seria um dos generais de Ciro, Góbrias, né? Ou Dario, certo? Agora, de onde vem esse nome Dario? Veja, uma teoria para isso é a seguinte, que quando você assumiu uma posição de reinado, era comum na antiguidade, em algumas sociedades, você trocar o seu nome, você assumir um nome real, um nome real no sentido de realiza, né? Por exemplo, e em alguns lugares isso existe até hoje. Por exemplo, é, vamos falar dos papas, por exemplo. Vamos usar o papado. O nome do Papa Francisco não é Francisco. Ele assume esse nome ao se tornar bispo de Roma, né, o sucessor de São Pedro, tá? O nome dele é Bergoglio. A mesma coisa, o Bento XVI, não era Bento, era Joseph Ratzinger. Você tinha o Vodiola, né, o João Paulo II, enfim. Os reis da Inglaterra também. A rainha Elizabeth é uma das poucas rainhas que assumiu o mesmo nome de sempre, mas o pai dela não se chamava George. Ele se chamava, como é que era? Se chamava Albert. Então, veja, é possível que na antiguidade você tivesse isso também. Tem reis assírios que assumiram títulos quando se tornaram reis. Por exemplo, eu acho que o Tiglat-Pileser, ele se chamava Pu. Ele assumiu esse nome real, tá? Embora o nome dele não fosse Pu.
fosse Tiglat-Pileser, né? Enfim. Então, Dario, se isso for real, esse último ponto que eu falei, o nome Dario faria sentido, tá? Dario seria uma espécie de título, um nome real que esse homem teria assumido ao tomar conta da cidade de Babilônia. De todo modo, é uma teoria. Mas, como eu disse, não temos evidência de alguém que tenha se chamado Dario Medo. Ainda não, tá? Nós esperamos, sinceramente, que no futuro próximo, quem sabe, sejam achadas novas evidências que lancem luz sobre esse assunto, tá? Mas, no momento, eu fico com essa tese aqui, de que o Dario, de Daniel 6, é o general Gubaro Góbrias, descritos por outras fontes, tá? Porque são semelhanças muito grandes, isso aqui não é por acaso. Bom, e olha só, no capítulo 6 você encontra assim, falando da história em si. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 127 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, veja, você tem aquela questão que eu tinha comentado, Gubaro, ou Góbrias, né? Ele, ao assumir controle de Babilônia, ele instalou governadores na região, tá? Agora, uma coisa que não é clara também nesse texto, e como eu falei para vocês, gente, esse curso a gente tem que ser honesto, tá? E eu estou sendo honesto com vocês aqui. Esse texto também não é claro, tá? No atual estado das coisas, no que diz respeito à arqueologia, ciência que estuda isso, tá? Por quê? O que seriam esses 120 sátrapas? A gente sabe, por exemplo, que o Império Persa, ele foi sim dividido em satrápias. Para quem não sabe, uma satrápia é tipo uma província, é o nome que eles davam para província, tipo estado hoje, tá? Você tem hoje o estado do Amapá, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Então, é, na época que o Brasil era um império, antes de ser uma república, a gente chamava os estados de províncias. Você tinha a província de São Paulo, a província do Rio de Janeiro, né? Enfim. E na época do Império Persa, eles chamavam de satrápias. Você tinha a satrápia do Egito, você tinha a satrápia da Bactriana, você tinha a satrápia da Lídia, enfim. E de que satrápias esse texto está falando em si? Porque, veja, se Dario ele assumiu conta, ele foi designado por Ciro para tomar conta ali da região de Babilônia, que 120 sátrapas eram esses, né? Será que sátrapa seria uma tradução apropriada? É uma tese, tá? Será que o termo aí teria uma tradução melhor para isso? Ou traduziram como sátrapa por causa da Septuaginta? Não sei. Quem quiser se interessar, pesquise mais a fundo isso, tá? Por todo o reino, e sobre eles, 3 presidentes. Que presidentes são esses, né? E aí, eu tenho uma coisa que pode favorecer esse texto. Lá na faculdade, quando eu estava estudando História Antiga, o professor, ele estava falando sobre o Império Persa, e ele comentou brevemente sobre essa questão. Ele falou assim, olha, do ponto de vista arqueológico, histórico, é, pouquíssima coisa se sabe sobre esse período da administração política do Império Persa antes de Dario I. Dario I é aquele que eu fiz menção para vocês, tá? Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um carro de som passando aqui. Tá? Enfim, os vereadores, eles estão agradecendo os votos, né? Aqui em Osasco, certo? Muito bem, vamos. Então, mas eu me fiz claro aqui, tá? Você tem. Só um momento, que senão eu não acompanho aqui. Rapaz, o som tá alto, hein? Eu não faço ideia se vocês estão escutando isso, mas tudo bem, né? Qualquer coisa a gente vê depois, tá? Pronto, eu acho que ele passou já. Como eu estava dizendo, não estão ouvindo, né? Ótimo, maravilha. Então, como eu estava dizendo, pessoal, você tem nesse período
meu professor ele chegou a comentar isso, né? Pouca coisa se sabe sobre como era a administração do Império Persa antes do rei Dario I, que foi um persa, tá? Não confundir esse Dario I com o Dario do capítulo 6, já falei isso. Existe um vazio documental sobre essa época que durou mais ou menos uns 30 anos, mais ou menos. Bem pouca coisa se sabe mesmo, como que era organizado politicamente o império nessa época, tá? Então a Bíblia tem um crédito nesse ponto, tá? Porque você tem uma ausência de fontes. E na ausência de fontes você fica com o que tem. E o que tem é esse texto, falando que Dario, ao assumir conta ali da região de Babilônia, ele instalou 120 sátrapas, que eram uma espécie de, sei lá, prefeitos, governadores, a gente pode discutir isso. E sobre eles foi estabelecido um regime de 3 presidentes, né, dos quais Daniel era um deles, tá? Então tem poucas fontes. Fontes do Império Persa são poucas mesmo. Eu acho que são 6. Olha isso. O Império Persa foi um grande império, maior, muito maior do que o Império Babilônico. Você tem pouquíssima coisa sobre ele. Fontes persas sobre o Império Persa, sabe? Isso é pouca coisa. Então, como que a gente sabe tanto sobre o Império Persa? Por terceiros, pelos gregos, por exemplo. As fontes que tem, e muitas, são gregas, porque os gregos entravam muito em conflito com os persas e escreveram muito sobre eles, certo? Mas fontes persas sobre o Império Persa, olha, pouquíssimas, tá? Então, não se trata de desacreditar o texto bíblico, claro que não, estamos aqui para reforçar justamente isso. Isso aqui é um curso sobre Daniel, tá? Então, nesse ponto, não havendo esclarecimento sobre essa época, a gente fica assim com esse texto, tá? Mostrando como que era a administração nesse período, tá? O verso 3, por exemplo, ele fala assim: então, o mesmo Daniel, ele se distinguiu desses 3 presidentes, certo? E dos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Vamos frisar essa questão do espírito excelente. Veja, você vai reparar muito que a linguagem do capítulo 6, ela lembra muito o capítulo 3. Tá? Aquele episódio lá da fornalha ardente. A linguagem desse capítulo é quase igual. E lembra aquilo que eu falei? A parte aramaica do livro de Daniel ela está em paralelo. E o paralelo do capítulo 3, nessa parte, é o capítulo 6. Por quê? Porque os 2 capítulos tratam sobre fidelidade a Deus em meio a uma oposição ferrenha política que força você à idolatria, certo? E veja, você encontra aqui a expressão, Daniel tinha um espírito excelente. Essa expressão você encontra até no capítulo anterior. A rainha mãe falou para Belsazar que há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. É o espírito excelente que está aqui no capítulo 6, sabe? Sobre todos os aspectos. E olha só, o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Lembrando que Daniel, nessa época, devia ter mais de 80 anos. Tá? Daniel era bem velho nessa época. Mas, no entanto, ele passava confiança. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Cuidado com esse texto, tá? Tem, tem linhas, nós temos pessoas nesse curso que não são, por exemplo, adventistas do sétimo dia, mas só para essas pessoas saberem, uma curiosidade, tem pessoas, isso não é o pensamento de forma alguma, a igreja adventista não pensa dessa forma oficialmente, tá? Mas existem pessoas, bem poucas pessoas, na igreja adventista, e até mesmo fora dela, em outras igrejas evangélicas, pentecostais, que acreditam que é possível você viver sem pecar, que acreditam que é possível você atingir um estado, um nirvana espiritual em que você não peca mais. Você atingiu aquele estado e você, já pode ir para a glória. É mais ou menos isso. E com base nesse texto aqui que eu mostrei para vocês, muitos dessas pessoas são desses grupos de pessoas que falam isso, argumentam que, bom, Daniel
está muito claro aqui, Daniel, ele não tinha pecado, né? Ele era um homem completamente santo. Eu não sei de onde tiraram isso, mas eu reli e reli esse texto e eu não consegui enxergar isso aqui. O que eu enxergo nesse texto é o seguinte, e me acompanhem para ver se eu não estou equivocado. O que eu li desse texto é que, em termos de política, em termos de administração pública, em termos de é, exercício ali do funcionalismo público, Daniel não tinha culpa. Daniel não tinha erro. É isso que eu li aqui. Porque eles diziam que estavam procurando ocasião para acusar a respeito, Daniel a respeito do quê? A respeito do reino. E é por isso que eles falham nesse primeiro instante em colocar Daniel em maus lençóis, porque eles estavam tentando cercar Daniel pelo lado errado. Porque Daniel, em termos políticos, em termos do funcionalismo público, ele de fato era um cidadão exemplar. E é isso que esse texto diz. Você não tinha um erro, você não tinha um problema, você não tinha um déficit, você não tinha uma coisa assim estranha nas contas públicas, nos registros. Daniel era o clássico ficha limpa. E esse era, porque eles não achavam nada na administração pública para isso. É isso que o texto está dizendo, tá? O texto não está dizendo que Daniel era um sujeito que, em termos de natureza, em termos de ser o que ele era, em termos existenciais, Daniel era um homem sem pecado. Não, o texto não está falando isso de forma alguma, tá? E muito pelo contrário, a gente vai ver, inclusive, ainda na aula de hoje, outros textos que reforçam essa ideia que eu estou passando. E existe lá em Daniel 9 uma oração em que Daniel, claramente, ele se inclui como parte dos pecadores do povo. Daniel, no capítulo 9 ele ora pelos pecados do povo de Judá que estava ali. Ele fala, nós pecamos. Ele não fala, o teu povo pecou, sabe? Então, Daniel era, sim, um homem como eu e você. É claro que a vida dele, a vida espiritual dele era realmente fantástica, sabe? Mas ele não tinha nenhuma vantagem espiritual sobre nós, assim, desse ponto de vista. Ele era sujeito a tentações, sujeito a pecado, como cada um de nós, tá? O que o texto está dizendo é que em matérias de política ele não tinha problema algum, tá certo? E aí o texto continua dizendo, bom, esses homens começaram a conspirar, viram que não acharam nada na administração pública, e aí, olha só, então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ao rei Dario vive eternamente, todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e persas, que se não pode revogar. Bom, aqui nós temos que notar algumas coisas aqui, tá? Vamos passar algum tempo nesse texto. Por exemplo, primeiro ponto, eles já começam mentindo, tá? Pelo texto, você percebe claramente que não eram 120 sátrapas, não eram 120 pessoas e dois presidentes que estavam contra Daniel. Pela linguagem do texto, você percebe claramente que era um grupo de pessoas que faziam parte dessa elite, que tinham inveja, né, do que Daniel era aos olhos do rei Dario, certo? E aí esses homens chegaram no rei Dario e distorcendo as coisas, disseram, olha, todos nós, os presidentes, sátrapas, não. A Bíblia em momento algum diz que todos aqueles sátrapas, que todos os presidentes se juntaram nesse propósito. A Bíblia diz que estes homens disseram que todos os presidentes, né, se reuniram, percebe? Então, isso aqui é uma meia-verdade, tá? Se não uma mentira completa, tá? Então, meio suspeitos aqui, tá? Eles meio que torcem a situação contra Daniel. Em segundo lugar, a ideia de fazer petição a qualquer deus por um espaço de 30 dias. Eles deveriam fazer uma petição somente para Dario. Ou seja, dirigir suas orações, as suas preces
seus clamores, suas oferendas, enfim, somente ao rei Dario por um espaço de 30 dias. E aí o que a alta crítica fala? Que é isso? Mas isso aqui é inconcebível? Como pode isso aqui? Mas isso aqui não é verossímil? Isso aqui não se sustenta? Claro que se sustenta. Quando você olha na antiguidade, por exemplo, você tinha reis que sabidamente se declaravam deuses ainda em vida. Por exemplo, no Império Romano, tinha sujeitos que faziam isso, que se declaravam em vida. O Calígula foi um deles. Outra coisa, na Roma Antiga, o imperador, quando morria, ele se tornava uma divindade. Se ele não se declarava Deus ainda em vida, ele era certeza, quando ele morria, ele virava. Ele se tornava parte do panteão dos deuses. Pra você ter noção, cara, quando o imperador morria, você tinha santuários, templos sendo construídos em homenagem a ele, tratando ele como uma divindade. Você tinha abertura de vagas de emprego para sacerdotisas para trabalharem nesses templos, tá certo? Então, isso aqui do capítulo 6 de Daniel, isso aqui não é um cenário tão distante, sabe, do que era o mundo antigo. Reis, eram deificados pela sociedade, eles eram divinizados, tá? Agora, o que me parece nesse texto é que Dario, e isso a gente extrai pela linguagem do texto, o que me parece aqui é que Dario não seria tratado como um deus durante 30 dias. Me parece mais que Dario seria um mediador por 30 dias. Dario seria uma espécie de único canal com o sobrenatural, o único canal com o céu durante 30 dias. Ou seja, você dirigiria suas preces a Dario para que ele as encaminhe aos deuses, tá? Fazer qualquer petição que não fosse para o rei, isso seria punido de morte, tá? Essa ideia da mediação e não Dario como sendo um deus faria total sentido, porque quando a gente vai ver nos próximos estudos, a gente vai falar muito sobre sacerdócio, né? Sumo sacerdote, essa ideia de que de alguém, uma única pessoa intercede entre nós e Deus. A gente vai falar muito disso nos próximos estudos. E essa segunda interpretação faz mais sentido para esse capítulo, né? E é por isso que Daniel se opõe tão veementemente a isso. Porque, como assim? Não tem intermediário entre mim e Deus. Daniel se dirigia a Deus diretamente, percebe? Então, veja, essa é a questão da petição, tá? Agora, Cova dos Leões. Alguns da alta crítica dizem, bom, mas isso daqui também é uma... Será que isso aqui realmente existiu? Temos base para acreditar que sim. Essa daqui é uma das coisas desse capítulo que tem sim registro histórico, tá? Por exemplo, na antiguidade você tinha muito essa ideia de você lidar com leões, tá? Por exemplo, caçar leões na antiguidade era um esporte por muitos reis, tá? Já na época do Império Assírio, que foi um reino antes do Império Babilônico, de Nabucodonosor e tal, você tem leões sendo caçados, tá? E isso era um esporte da nobreza. Pessoal, essa região hoje do Oriente Médio, onde hoje tem lá o Irã, aliás, o Irã hoje é onde era o reino da Pérsia, o reino da Média, né? Os iranianos são descendentes históricos dessas pessoas. Essa região do Iraque, da Mesopotâmia, de Israel hoje, toda aquela região do Oriente Médio, pessoal, antigamente, ela tinha uma concentração muito grande de leões na antiguidade, tá? Como que a gente sabe disso? Pelos registros históricos, pelas fontes escritas e artísticas, tá? E o que aconteceu com esses leões? Por que que hoje a gente encontra muito leão ali na região da África e não mais ali no Oriente Médio? Eles foram caçados, eles foram exterminados ao longo do tempo. É por isso que hoje você não tem muitos leões na região. Você tinha ursos na região também. Você lembra, certamente vai lembrar, você tem histórias de leões na Bíblia. Você tem a história de Sansão e o leão, né, a carcaça do leão. Você tem
Davi matando um leão quando era mais jovem, você tem Benaia, um dos generais Salomão, matou um leão num dia de neve, você tem a história do profeta que foi comido por um leão, enfim. Você pode passar a tarde aqui falando de histórias da Bíblia que envolvem leões, tá? E o que, que é isso? A Bíblia está mentindo? Claro que não, tá? A região, ela era habitada por leões antigamente, tá? Só que eles foram exterminados. Exterminados, né, nesses esportes. Tem reis assírios, por exemplo, o Assurbanipal, que foi um rei assírio, atribui-se a ele ter matado, é o que as fontes dizem, né? A gente não sabe se isso em que medida isso é verdade ou não. Mas as fontes dizem que em uma caçada ele matou 970 leões. Aí você fica, poxa, 970, né? Enfim, de repente erraram o número ali, né, para escrever. Acontece de tudo essas coisas, tá? Então, ó, tá aí um exemplo, ó, um relevo do Museu Britânico mostrando uma caçada, tá? Esse rei com o arco e flecha provavelmente é o rei Assurbanipal, tá? Olha essa outra imagem aqui. Esse daqui é Assurbanipal matando um leão, tá? E assim, eles mostram em detalhes, né? Um relevo assírio. Galera, tinha táticas, sabe? Tinha técnicas na antiguidade de você capturar esses animais vivos. E aí eles eram mantidos em cativeiro. E a gente sabe que qualquer pessoa que mexe com, sei lá, zoologia, essas coisas, e perguntar para, por exemplo, quem cuida de gente de leão em zoológico, sabe que leões em cativeiro eles tendem a procriar mais rápido. Então, veja, o que você precisava era de um leão e uma leoa, pronto. Você pode ter uma família ali de leões cativos por gerações, tá? É só questão de cuidar deles, tal. E tinha técnicas para capturar esses sujeitos, esses animais vivos. Eles eram acertados com flechas envenenadas, que enfraqueciam o animal. Nossa, mas tinha isso na época, Samuel? Tinha. Vocês acham que isso é só coisa do Madagascar? Que o Alex é derrubado, né, com aquele tiro? Não, não. Na antiguidade você tinha tranquilizantes, bem rudimentares, mas você tinha, tá? Eram colocados em ponta de flechas. Você tinha alguns desses animais, você jogava uma rede em cima deles e eles ficavam confusos, né? E aí você dava pauladas neles até eles ficarem mais calmos, né? Você espancava eles quase a semi-morte e aí depois eles eram arrastados. E aí depois eles eram cuidados, tratados, né? Os que sobreviviam ficavam em cativeiro, tá? É um mundo cruel, pessoal, é um mundo cruel. Olha, tem esse relevo também assírio, um leão sendo solto de uma jaula. No que diz respeito à cova dos leões, eu comentei com vocês no estudo de Daniel 3 que existem muitos registros arqueológicos que apontam para a existência de fornalhas na região. Aquela ideia de fornalha ardente, sabe? Você encontra muitas fornalhas ao redor de Babilônia, tá? Mas cova dos leões, isso nunca foi descoberto até hoje, tá? Pelo menos do que eu li, nunca foi descoberto ali na região de Babilônia. É, por uma boa razão, porque a Cova dos Leões, tanto na região da Babilônia como em outras regiões onde lá sim foram encontradas, você percebe que a Cova dos Leões ela era meio que um fosso, sabe? Você cavava na terra um buraco embaixo assim, e você mantinha os leões em cativeiro lá embaixo, em salas, que você controlava o movimento da jaula de subir ou não por cima, com uma corda, assim, com um mecanismo, assim, de repente, rodando. Enfim, e aí você subia as cordinhas, a porta saía lá embaixo e os leões, eles iam enfim, pro cômodo principal ali da cova, tá? E por que é difícil você encontrar covas desse tipo hoje em Babilônia? E até onde eu sei, nunca se encontrou. Porque é um negócio profundo, né? A essa altura, muitos anos, séculos se passaram, e ao longo do tempo você tem o processo de sedimentação, né? Você tem acúmulo de sedimentos ao longo dos séculos, chuvas, erosão, enfim, um monte de coisa pode contribuir para desmoronar, sumir do mapa
qualquer registro de cova dos leões, tá? Mas não quer dizer que elas não existissem. Olha só esse relevo no Império Assírio. Você tinha um leão sendo tirado de uma jaula, sabe? Ele saindo. E quem estava tirando ele de uma jaula era um funcionário que estava protegido por uma jaula menor em cima, tá? Seria um exemplo de uma cova de leões no Império Assírio? Quem sabe? Pode ser, sabe? Então, olha lá, mais uma imagem, o rei Assurbanipal caçando um leão e puxando o leão pelo rabo, né? Existe toda a ideia de transferência de virilidade, né, do leão para aquele que o caça, né? Você puxar o rabo dele, é um gesto simbólico isso, né? Ó, um detalhe, olha que triste, né? Um detalhe de um desses relevos mostrando um leão flechado, morrendo, né? Sangrando pela boca, certo? E você tem, né? Olha lá, depois da caçada, o rei Assurbanipal levando os corpos desses leões e derramando libações sobre eles, né? Que era um líquido ritual, né? Então você percebe, na antiguidade o leão ele era muito, ele estava fazendo parte ali do cotidiano daquelas pessoas, daquela cultura, sabe? E isso existia. Caçada leões e leões sendo usados de forma de entretenimento, em punições como essa do capítulo 6, Cova de Leões, percebe? Então isso é perfeitamente possível, tá? Do ponto de vista tanto bíblico quanto histórico, ainda mais, tá? E além disso, o texto fala que essa lei seria assinada com lei de Medos e Persas. A lei de Medos e Persas, gente, era coloquei uma imagem aí, eu tirando foto lá do lado de um mural que ilustra soldados persas, do exército persa, né? Por quê? Veja, a lei de Medos e Persas, veja, o principal povo étnico desse império eram os Medos e os persas, tá? Você tinha uma divisão de elite dentro do exército, que eram os imortais. Eles eram chamados de imortais. E só fazia parte desse pelotão soldados étnicos que fossem medos ou persas, tá? Essa lei, segundo registros históricos, era um tipo de lei que não podia ser revogada. Nós não sabemos se todas as leis do Império Persa, elas eram assim, sabe? Mas nós sabemos que, quando a expressão aparecia lei de Medos e Persas, era uma lei irrevogável. Não sabemos se isso era um dispositivo da lei que ele invocava lá, vou fazer uma lei de Medos e Persas. E esse tipo seria irrevogável, não se sabe. Ou se todas as leis dos Medos e dos Persas, elas eram, enfim, eu acho que eu me fiz claro aqui, tá? E outra coisa, você tem outro indício de lei de Medos e Persas no livro de Esther. Quem já estudou o livro de Esther vai se lembrar seguramente da história do capítulo 1. O rei Assuero, que é Xerxes, né? Ele chama a rainha Vasti, sua esposa, para participar do banquete lá. E, enfim, as circunstâncias levam a crer que ela seria humilhada, né, em termos sexuais até. E aí a rainha Vasti se recusa a participar daquela cerimônia, preservando sua honra. E aí os conselheiros do rei Xerxes, eles sugerem ao rei para que ele faça uma lei de medos e persas, que não se pode revogar, impedindo para sempre a rainha Vasti de se achegar à presença do rei. Tá? Fora da Bíblia, a gente tem indícios de leis de medos e persas? Sim. Tem um historiador grego, que é o Diodoro Sículo. O Diodoro ele conta uma história que, durante o reinado do último rei do Império Persa, o rei que enfrentou Alexandre o Grande, Dario III, durante o reinado de Dario III, ele condenou um homem à morte e ele se arrependeu depois, mas ele ficou muito triste, ele ficou dias em depressão porque ele não podia revogar o próprio decreto, porque ele foi assinado com autoridade real, ou seja, era uma lei de Medos e Persas. Ela não se podia revogar. E o homem ele foi executado injustamente. A história é cheia dessas, gente. Então você percebe, podemos argumentar que no Império Persa, o rei ele não era todo poderoso. Podemos argumentar. Eu acho questionável, mas podemos argumentar assim, que no Império Persa os reis não eram absolutistas. Ele não podia fazer absolutamente tudo que ele quisesse, sabe?
Ele mesmo tinha limites. A sua própria palavra, às vezes, era um limite, e ele ficava refém dela. Se ela foi assinada com sinete real, como lei de Medos e Persas, cara, sabe, era melhor nem mexer, sabe? Ele podia até mexer, mas como que ia ficar a imagem dele? A que custo, sabe? Então tinha toda uma tradição por trás. Então, esse não era um suicídio social que o rei estava disposto a cometer, sabe? Para salvar a pele de alguma pessoa. Então sabemos pelo capítulo 6 que essa lei ela foi assinada com lei de Medos e Persas. É um decreto irrevogável, tá? E o texto diz no verso 10 que Daniel, quando soube da escritura, que ela estava assinada, o que ele faz? Daniel, ele entra em casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Aqui nós temos um detalhe interessante. Daniel, ele costumava fazer isso, tá? Ele não faz isso de uma vez, sabe? Ah, deu vontade, ah, não, vou lá. Só porque falaram para não fazer, eu vou lá. Não, era um costume dele, tá? Pelo menos textualmente falando, certo? A oração, ela fazia parte da vida de Daniel. Ela não era o último recurso para o qual ele apelava. Era parte do seu dia a dia, você percebe? E outra coisa, olha só esse detalhe. As janelas elas estavam abertas para o lado de Jerusalém. Ele orava 3 vezes por dia. Bom, eu não sei se vocês sabem, talvez alguns saibam, mas, por exemplo, os muçulmanos, eles oram 5 vezes por dia, né? E virados em direção a Meca. Meca é a cidade santa dos muçulmanos, né? É a cidade que fica ali na Arábia Saudita, tá? Foi em Meca que aconteceu muita coisa ali envolvendo a vida de Maomé, enfim. Aliás, é uma curiosidade. Se você quiser, você pode pesquisar agora, no seu celular, no seu notebook, de repente, o que você tiver aí. Pesquisa aí, Qibla. Eu vou colocar aqui no chat. Vou escrever aqui. Pesquisa aí se você quiser depois dar uma olhada. Pesquisa isso daqui. Qibla. Qibla é o nome da coordenada geográfica, independente do lugar do mundo em que você está, para a qual você precisa virar para estar virado para Meca. E os muçulmanos, eles baixam isso. Tem aplicativos de Qibla, por exemplo, no celular, de quem é muçulmano. Opa, de repente eu estou lá no Brás. E aí eu preciso, deu o horário da segunda oração do dia. E aí eles ajoelham, independente de onde eles estejam, sabe? E aí ele olha no aplicativo, qual que é a direção de Meca? E aí ele olha assim, se localiza, é aqui. E aí ele se ajoelha, você percebe? Independente do lugar do mundo em que você esteja, sabe? É um negócio muito curioso isso, tá? E o texto diz que Daniel, ele orava virado para Jerusalém, Jerusalém, a cidade de paz, 3 vezes por dia. Agora você fica pensando, bom, mas isso daí era um movimento mágico? Era um misticismo? O que era isso? Por que ficar orando virado para Jerusalém? Ah, Daniel fazia isso, eu também vou fazer. É problemático isso. Mas olha, você tem alguns textos bíblicos que talvez clariem um pouco essa ideia. Olha só, por exemplo, esse daqui, ó. No Salmo 55, tem um texto lá que ele fala assim, que ele passa a ideia de você orar 3 vezes por dia. E esse texto foi escrito antes de Daniel, né? É um salmo supostamente atribuído aos autores, né, dos salmos. E olha só, o texto diz, à tarde e pela manhã e ao meio-dia, ou seja, 3 vezes, farei as minhas queixas e lamentarei. E ele ouvirá a minha voz. Como é que é? Farei as minhas queixas e lamentarei. Ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz.
dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Então, o próprio Salmo 55, e esse era um texto que Daniel devia estar familiarizado, ele era um estudioso das Escrituras, ele era um salmo que mostrava que 3 vezes por dia você podia orar a Deus por livramento, tá? Talvez essa ideia veio a calhar, inclusive, naquela circunstância, né? Você tem uma pressão política em cima daquele sujeito para prestar culto a outra pessoa que não seja Deus. Bom, Daniel optou por manter o seu método, percebe? Um método que é prescrito pelo Salmo 55, tá? Então, são três vezes no dia, tá? Outra coisa, olha esse outro texto aqui de 1 Reis 8. De onde que Daniel tirou, por exemplo, essa ideia de orar virado para Jerusalém? Daqui. Quando, quando o primeiro templo foi inaugurado, o rei Salomão ele fez uma oração bem extensa na inauguração desse templo. Essa oração, quem quiser ler, é o capítulo 8 de 1 Reis inteiro, tá? É um capítulo bastante grande. E tá lá essa oração. E olha só, parte dessa oração, parte do que Salomão fala, olha só. Quando pecarem contra ti, falando do povo, né? Pois não há homem que não peque, olha que interessante. Aquilo que eu comentei com vocês. Veja, o perfeccionismo aqui cai por terra. Daniel era sim pecador. Ele pecava, tá? Assim como eu e você. E Salomão fala: quando o teu povo, né, pecar contra ti, porque não há homem que não peque, e tu te ignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, olha só, a fim de que os leve cativos à terra inimiga. Cara, parece a história de Daniel. É, Salomão, inspirado por Deus, ali ele faz uma oração prevendo o cativeiro que Daniel e seus amigos, que Ezequiel passou, sabe? E levarem cativo a terra inimiga, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem e te suplicarem de todo o seu coração e orarem a ti voltados para onde? Voltados para a sua terra, ou seja, essa aqui, Jerusalém. E aí, então, Salomão, depois de descrever esse quadro, ele pede a Deus: ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Então, veja, aqui nós temos um detalhe interessante, a ideia também de livramento, que está lá no Salmo 55, ideia de libertação dos opressores, daqueles que perseguem você. E aqui em 1 Reis 8 você tem, mais uma vez, essa ideia de Deus fazer justiça. Então, veja, orar virado para Jerusalém, 3 vezes ao dia, sabe? Tinha essa conotação. E aí eu volto àquela minha pergunta. Daniel, ele, já respondendo, Daniel, ele não orava virado para Jerusalém, gente, como um mágico, como um supersticioso que virava, não, mas Deus ele só vai ouvir oração se eu fizer ela virado para cá. Não, não tem nada a ver com isso. Daniel, ele ora virado para Jerusalém, porque ele sabe que Deus não mora em Jerusalém. Ele segue isso aqui do texto, mas olha onde o texto diz que Deus mora. 1 Reis 8 fala: ouve tu nos céus, lugar da tua habitação. Deus não habita em Jerusalém, Deus não mora ali em Jerusalém, Deus habita no céu, tá? Então a resposta ela vem do alto, não da região ali, tá? Daniel ele faz esse gesto porque ele espera no futuro. E eu falei para vocês no capítulo 3 de Daniel, a gente estudou, que a religião de Daniel é uma religião que não é uma religião do presente, é uma religião do futuro. O confiar em Deus é um movimento que você faz de confiança em relação ao que vai vir ainda, sabe? Você espera nele, você espera. Por isso que Daniel ora virado para Jerusalém, porque ele confia, porque ele espera no Deus que habita onde? No céu, certo? Agora, tem aquele texto, né? Alguns podem falar, nossa, mas quanto problema, hein?
Daniel não podia ter seguido a orientação, por exemplo, que Jesus dá alguns séculos depois. Jesus fala: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está o quê? Em secreto. E o teu pai que está em secreto, ele te recompensará. Poxa vida, por que Daniel ele não ora em secreto? Bom, a resposta aqui é muito simples mesmo. Contextos e contextos, né, pessoal? Uma coisa é, por exemplo, eu chegar da minha vida, dos meus afazeres do dia, chegar aqui em casa, me fechar no quarto e fazer a minha oração. Uma coisa é isso. Outra coisa completamente diferente é haver uma lei que proíbe você de adorar a Deus e você vai lá, eita, eu vou entrar no meu quarto aqui, deixa eu fechar essa porta aqui, tal, tal, tal. Completamente diferente a circunstância. Então, veja, como eu falei para vocês, isso era um costume de Daniel. Se Daniel ele começasse a orar em secreto agora, que impressão ele passaria? Ele passaria a impressão de que Dario era maior do que Deus. Essa era a impressão que ele ia passar. De que o rei Dario ele era mais poderoso do que o seu Deus e que ele tinha que se envergonhar, sabe? Orando a Deus clandestinamente. Mas não, a atitude de Daniel é uma atitude de continuidade, não é uma atitude de desafio. Ele não peita Dario, não peita os homens, ele continua fazendo a sua vida normalmente. Ele falou: bom, eu sempre orei assim, não vou parar de orar agora por causa disso, em outras palavras, tá? E ao fazer isso, ele mostra que o seu Deus era maior em termos de importância do que o rei Dario, certo? E aí eles denunciam Daniel, e aí eles falam para o rei Dario o seguinte: olha, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei. É a mesma linguagem do capítulo 3, lembra? Nem faz, nem do interdito que assinaste. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. Então você percebe que Dario ele tinha uma simpatia por Daniel. E ele, até o pôr do sol, o texto diz, ele tentou salvar ele. Dario ele tentou encontrar nas cláusulas lá, tentou fazer uma manobra jurídica ali, alguma coisa, tirar um coelho da cartola para tentar impedir colocar na cova dos leões um idoso, um idoso, inocente, e seu amigo. Seu amigo. Só que aí o texto diz, né? Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei de medos e persas, e que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Ou seja, eles já foram lá e emascularam a tentativa do rei. Apequenaram ela assim. Falaram: ó, tira o cavalinho da chuva porque o senhor assinou esse decreto com autoridade real e agora a gente vai cumprir isso. E aí o rei percebeu finalmente, depois de talvez um bom tempo, que realmente não tinha o que fazer. Ele mesmo tinha armado uma ratoeira para si e para Daniel. E Daniel seria o maior prejudicado com isso. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Foi difícil. Isso aqui deve ter sido difícil para Daniel. Deve ter sido difícil. A Bíblia ela conta assim, gente, em linhas bem gerais assim a história, mas estar lá é outra coisa, né? A situação deve ter sido realmente muito desconfortável. Ele foi a contragosto condenar Daniel. E aí o rei diz a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Então, e assim, biblicamente falando, a gente tem base para acreditar que o Deus de Daniel poderia sim livrar Daniel. Por exemplo, tem um texto do profeta Isaías, que foi um profeta que viveu 200 anos antes dessa história acontecer. Ele no capítulo 46, Isaías e Jeremias são dois profetas que criticam muito a idolatria, culto a outros deuses, outras divindades, né? Você encontra muito isso nos textos dele. Isaías é um profeta que escancara o monoteísmo, né? É o profeta que fala Deus é um só, sabe? E olha só que interessante o que Isaías fala. Ele tira sarro. O texto ele está escrito de uma linguagem bem assim formal, porque é a Bíblia, né?
Mas na época isso aqui era um negócio completamente jocoso. Olha só o que Isaías fala, ó, Bel se encurva, Bel, um deus babilônico, né? Nebo, também babilônico, ele se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Isaías ele está descrevendo aqui um cenário de procissão. Olha, e até hoje a gente tem isso, olha que interessante. Que tipo de procissão era essa que acontecia lá na Babilônia, que Isaías está criticando aqui? Você colocava o Deus numa carroça e você tinha que deixar ele em pé, e a carroça ia passando pela cidade, né? E era levado até o templo, né? Colocado ali, aí jogavam flores, jogavam comida perto daquela divindade, né? Enfim. E assim, existem outros momentos que Isaías e Jeremias, eles tiram mais sarro ainda. Eles falam, olha, você tem que pregar com pregos essa, esse Deus, porque senão ele cai no movimento ali, né, da carroça. Ah, ele, coitado, tem que ser carregado pelas bestas, pelos animais, pelos bois, né? Enfim. Agora, olha só o que ele fala sobre, falando inspirado por Deus, olha como Deus trata essa situação. Comparando agora consigo. Ele fala assim, ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós a quem desde o nascimento eu faço o quê? Carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo. E ainda até as canas, ou seja, quando você estiver de cabelo branco, eu vos carregarei. Então veja, o Deus bíblico, o Deus que Daniel continuamente servia, segundo Dario, era um Deus que não precisava ser carregado. Esse Deus carrega. É diferente, muito diferente, sabe? Então, o que acontece nessa história? Bom, segundo o relato bíblico, o rei se dirigiu ao seu palácio, ele passou a noite em jejum. Na antiguidade, gente, a refeição mais importante do dia era a janta, né? Nesses meios reais, suntuosos da antiguidade, o jantar era a cerimônia principal do dia. E o rei não comeu naquela noite. Comer como? Bom dia. Bom dia para quem? Sabe? Como é que você vai fazer isso com a consciência pesada, né? E não se deixou trazer a sua presença em instrumentos de música. Olha que interessante. Ele não queria nem ouvir música naquele dia. Ele só queria ficar sozinho. E aí fugiu dele o sono. Porque Dario sabia o que ele tinha feito. Ele sabia que ele tinha sido usado. Ele tinha sido manipulado por aqueles homens para prejudicar alguém que ele gostava, sabe? Então, deve ter sido uma noite horrorosa, né, para Dario desse ponto de vista. Mas pela manhã, o que acontece, né? Ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Olha só a linguagem com que o texto descreve. O texto ele descarrega sentimentos aqui. Ele chamou Daniel com voz triste. Ele não só chamou Daniel, ele chamou triste. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso do teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? De repente o rei teria perguntado ali, bom, Daniel, Daniel, você me responde? Será que o seu Deus te salvou? E aí você escuta, né? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. E aí você tem uma relação de dependência entre essas duas frases, né? Do rei fala, Daniel, servo do Deus vivo. E Daniel responde, ó rei, vive eternamente. Qual que é a relação que nós encontramos aqui? É porque existe um Deus vivo.
ou seja, em outras palavras, o rei só vive, o rei ele só permanece vivo, o rei só vive eternamente, né? Porque existe um Deus vivo. E Daniel só está vivo também porque existe um Deus vivo. Você percebe? Há uma relação de complementariedade entre esses dois trechos desse texto, tá? Porque tem um Deus vivo é porque o rei pode viver eternamente, tá? E Deus envia ali o seu anjo e fecha a boca dos leões. Que tipo de anjo foi esse? A Bíblia não descreve, né? Seria possível imaginar o anjo do capítulo 3? É possível, sim, né? Que eu falei para vocês que é uma teofania, né? Era a segunda pessoa da Trindade. Mas textualmente falando, a gente não pode avançar muito nesse capítulo porque o texto fala que era um anjo só, tá? Mas o importante aqui é que Daniel é salvo, é salvo. E veja, Daniel, ele era inocente. Essa história deixa claro, e nós não temos a menor dúvida disso. Daniel era inocente, mas foi preciso fé para Deus enviar o anjo para salvar ele da cova dos leões. Ele podia até ser inocente e morrer. Morreu inocente. Morreu, mas inocente, né? Mas ele não morre. Por causa de sua fé, Deus envia seu anjo, né? Para tomar conta do seu servo. Né? E aí você termina ali, caminhando para o final, você tem o rei dando uma ordem, né? Ele falando, ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E olha só, ainda não tinham chegado ao fundo da cova, ou seja, estavam sendo jogados, né? E já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Esse é um final que, bom, é um pouco, causa um certo desconforto, né? Porque, querendo ou não, são pessoas. Mas, em momento algum, o texto diz que Deus consentiu com isso. O que você encontra no texto é que essa foi uma ordem do rei, tá? E, assim, gente, Deus, ele perdoa, ele pode perdoar, sim. Por exemplo, vamos pegar um cenário, por exemplo, vamos supor que esses homens, eles tenham se arrependido, que eu duvido muito, tá? Que eu duvido muito, vamos deixar isso claro, tá? Mas vamos supor que esses homens, de repente, ao verem Daniel vivo, sair ileso, eles se arrependam. Vamos supor que eles se arrependeram. Deus perdoa? Claro que Deus perdoa. É óbvio que Deus perdoa. Mas existem consequências, né? Existe a lei de Deus. Você pode ser inocentado aos olhos de Deus. Deus te torna inocente, Deus te perdoa, sim. Mas existe também a lei dos homens. E para esse tipo de gesto que esses sujeitos fizeram, a pena, coitado deles, né? Porque ia ser sem misericórdia mesmo. Foi claramente uma armação. E aí o rei aproveitou esse momento para dar o troco, em termos humanos, né? E esses homens foram jogados na cova dos leões, com seus filhos e as suas mulheres. No Antigo Oriente Médio, isso na Bíblia você não encontra, tá? Se você encontrar, é um texto tirado do seu contexto. A ideia de que Deus pune a família inteira pelo pecado de uma pessoa, né? Existem casos e casos na Bíblia, tá? E eu repito isso, existem casos e casos. Existem circunstâncias diferentes. E a gente precisa de honestidade intelectual para ler o texto apropriadamente, tá? Mas no Antigo Oriente Próximo, no Antigo Oriente Médio, essa região aí, era comum as punições serem coletivas. Vocês se lembram do capítulo 2? Nabucodonosor ameaçou matar os sábios da Babilônia e fazer as suas casas em monturo. Que casas são essas? É a casa física, mas é também a casa de carne e de sangue, a família. Seriam mortos não só os sábios, mas suas famílias também, tá? Isso era cultural naquela época, tá? Hoje isso é questionado, né? Hoje isso é questionado. Não é porque você tem um estuprador na família que a família inteira vai ser morta por causa disso, percebe? Há quem defenda coisas desse tipo, é verdade. Mas, enfim, né? Seres humanos comuns não compactuam com isso, tá? Então você tem essa questão, tá?
Agora, o capítulo ele conclui da seguinte forma: o rei Dario ele faz um novo decreto, uma nova lei, uma lei diferente daquela do começo, né? Ele fala: eu faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o quê? Ele é o Deus vivo. Ele livra e salva. E eu encerro com esse verso porque esse verso é muito interessante. Porque a expressão Deus vivo, ela é uma expressão que só aparece no Antigo Testamento na boca de quem? Lembra aquilo que eu falei para vocês? Estudar a Bíblia é assim, você compara textos, onde aparecem certas expressões e tal. E onde aparece a expressão Deus vivo? A expressão Deus vivo, ela vai aparecer na boca de várias pessoas no Antigo Testamento. Mas não são quaisquer pessoas. São o povo de Deus. São pessoas que, diante da idolatria, elas chamam ao seu Deus, Adonai, Yahvé, como sendo Deus vivo. Ou seja, em contraste com as divindades falsas das outras culturas, que não são vivas, que não possuem vida em si próprias, o Deus de Israel é um Deus vivo. Tá? Essa expressão aparece na boca de profetas, de alguns reis, enfim. Agora, o que chama atenção nesse texto, e muito, é que essa expressão aparece na boca de um rei pagão. Mais uma vez, nós temos um rei, no livro de Daniel, sendo impactado profundamente pelo testemunho de Daniel. Será que a gente pode falar em conversão aqui, Samuel? Bom, não sei, não sei. Sinceramente, não sei. Mas o que a gente pode falar aqui, sinceramente, é o seguinte: Dario foi profundamente impactado por aquele livramento. De repente, quem sabe, ali Dario tenha percebido, ele tenha, após 62 anos de vida, Dario tenha encontrado um Deus de verdade. Um Deus que não é carregado pelas ruas da cidade como nas carroças, mas um Deus que carrega os seus servos. Tá bom? Bom, é isso aí. Vamos abrir agora para um momento de dúvidas, perguntas. Quem tiver alguma questão, quiser colocar no chat, quiser ligar o microfone, levantar a mão, fique à vontade, tá bom? Não há dúvidas, posso jogá-los na cova dos leões, então. Não, não, não se assustem. Temos alguma questão? Tem um comentário do Rodrigo, ou uma pergunta, eu vou ler. Em Daniel 6:24, fica claro que não foram todos os sátrapas e os governadores que estavam envolvidos. O texto diz aqueles, e não todos. Um comentário do Rodrigo Fraga. Legal. É verdade, é verdade. Eu não tinha visto isso. É uma observação interessante. Isso aí confirma. Exatamente, exatamente, Rodrigo. Percebe? Foi um complô descarado, né, para prejudicar Daniel. E assinaram no nome de um monte de gente que eles sequer consultaram, né? Isso existe até hoje. Muito bem, bem observado. Legal. Temos mais questões, de repente? Alguém tem alguma dúvida com respeito a Dario, a historicidade, alguma coisa? Hum, mais uma bela aula. Deus seja louvado, sim, sempre. Maravilha. Maravilha, Rodrigo. Beleza.
Bom, então eu acho que nós podemos encerrar por aqui, né? Pessoal, na próxima aula, eu sei que nós estamos em um número pequeno, mas eu gostaria de insistir que vocês continuassem vindo, né, nos próximos estudos. Eu sei que eu posso contar com vocês que estão aqui, tá? A partir da próxima aula, a gente vai falar sobre profecias, tá bom? Eu vou passar um texto do Isaac Newton para vocês nessa semana. Ele está lá no Drive, tá? É um dos textos da próxima aula. Eu gostaria que vocês lessem, sabe? É interessante, seria legal vocês para o enriquecimento pessoal de vocês, tá bom? Pois não, Rodrigo. Tá me Diga. ouvindo? Sim. É uma pergunta em relação aos vídeos. Eu não sei se está acontecendo com as outras pessoas. Eu estou compartilhando com algumas pessoas que não estão conseguindo acompanhar aos domingos. Algumas delas estão assistindo, outras eu não tenho retorno, mas enfim, estou compartilhando. Um detalhe, eu não consigo salvar os vídeos. Tem alguma coisa que você fez para que isso não acontecesse? Sim, sim. Os vídeos eles ficarão disponibilizados temporariamente até o final desse ano lá no meu canal, tá? Depois eu vou dar uma outra finalidade para eles, tá bom? Ah, entendi. Era essa a dúvida, porque eu não consegui salvar para criar uma playlist com eles e deixar salvos. Era só isso mesmo. Não, tinha um pessoal também falando que não estava conseguindo também, às vezes, não sei se aconteceu, se inscrever, coisas desse tipo. Eu não sei, olha, tem umas coisas no YouTube que, sei lá, tem uma opção lá, por exemplo, que eles perguntam: este vídeo é conteúdo para crianças ou não? E aí, dependendo do que eu coloco lá, tem dia que às vezes não dá para nem dar like, tem dias que às vezes não dá para se inscrever, colocar sininho. Eu não conheço muito dessas configurações. Então, a primeira vez que eu tentei salvar o primeiro vídeo, parece que apareceu alguma coisa relacionada com isso mesmo, falando em relação ao conteúdo para criança, uma coisa É, assim, no sentido que não permitiria. Era só essa e aí, dúvida mesmo, então, obrigado. beleza. Beleza, Rodrigo. Maravilha. Muito bem, então eu vejo vocês semana que vem, tá bom, pessoal? Tchau, vamos ficando por aqui, tá? Tchau.